Dados, líquido é o mesmo, as áreas das bases são iguais. Indique as áreas das bases são iguais? Ah, tá, beleza, da base. Indique o sistema no qual o fundo corre o maior risco de se romper. Ou seja, qual é o fundo? Pode quebrar, né? E aí, qual que você acha que é? Assim, se eu fosse chutar, e eu realmente não entendi, eu não sei se eu faltei alguma aula do meu professor, mas ele não chegou a explicar sobre isso em si, mas eu chutaria pelo formato, pelo menos, C ou E. C ou E? Bem, o que que rola, né? Esse é um problema meio estranho mesmo. Porque, de modo geral, quando a gente está aprendendo pressão, a gente tem o princípio de Steven, né? Que é o densidade, gravidade, altura. Então a pressão vai depender desses caras. O problema é que ele não falou nada sobre a altura aqui, né? E então fica um pouco difícil, né, de observar isso. Outra fórmula que a gente poderia utilizar é a própria definição de pressão, que é força por área, ok? Sim. Sendo assim, eu imagino que o que está rolando aqui é quanto maior a pressão, maior a chance de quebrar. Concorda comigo? Sim. Então, para a pressão ser maior, a gente está querendo que a área seja menor. Quanto menor a área de impacto, né, maior a força. O problema é que todas as áreas são as mesmas. Pelo menos as áreas no fundo são as mesmas. Já que ele está perguntando qual é o fundo, indica o sistema no qual o fundo, apenas o fundo, corre o maior risco de romper-se, então seria o fundo menor. O problema é que todas as áreas são iguais no fundo. Sim. Então, a gente tem que pensar nesse cara aqui, a princípio. Qual é o que sofrerá uma maior força? O que sofrerá uma maior força é o que tiver o maior peso em cima, né? O maior peso de água, certo? Certo. Simplesmente isso. E pela figura, qual que aparenta ter o maior peso de água em cima? Não é o C e nem o E, certo? Sim. É É o o D. A? Assim, esse é o problema, né? A altura aqui tá me enganando, talvez. Mas o D me parece ser o maior cara aí. Porém, o A me parece ter mais água, né? Uma água mais alta. Então, princípio, complicou. Porque eu não sei se é A e não sei se é D agora. Tem mais água. Então eu É que, chutaria. Diga. tipo, ele disse que o líquido também é o mesmo. Então, a mesma quantidade de água. Não. É a Ah, mesma quantidade de água? Ah, então já mudou a história já. Então mudou completamente a história. Eu tinha entendido que o líquido, tipo, que era a mesma água. Não que era, por exemplo, sim. poderia ser água e mercúrio, por exemplo. Mas é a mesma quantidade de água também. Agora sim, entendi. Então tudo muda, tudo mudou. Então todo mundo tem a mesma quantidade de água, beleza. Bem, então a resposta provavelmente vai ser aquela onde tu tens a maior altura, né? E a maior altura é o C. Por quê? Porque Comparando daí se com é a os mesma outros. quantidade de água, veja, se é a mesma quantidade de água, por que que eu estou jogando fora essa equação aqui? Porque significa que a força é a mesma para todo mundo. É o mesmo peso, né? A Ah, força é a sim. força-peso. Então não é essa fórmula. Tem que ser o princípio de Stevens mesmo. E pelo formato dos tubos, o tubo mais fino é o C, não é mesmo? Sim. Então é ele que tem que ter a altura maior.
Então é ele que vai sofrer uma pressão maior. Então tá tudo na altura, única e exclusivamente na altura, tá bom? Certo. Por exemplo, uma coisa que acontece bastante no Brasil é faltar água, né? Sim. Eu não sei onde tu mora aí, mas lá no sul às vezes sofríamos disso. Quando eu era pequeno até tinha que ir caminhão-pipa lá na nossa casa, lá levar água. Isso aqui é uma represa. A pressão que a represa sofre, ela pode até romper às vezes, não depende da área dela. Depende da altura da água. Só da altura da água. Sabia? Por quê? Porque pressão depende da Ah, altura. Ela poderia ser uma represa gigante ou poderia ser uma represa pequenininha. Na prática, o que vai depender é a altura da água. Então, eles costumam fazer uma represa larga para que a água se espalhe melhor, né? Certo? sim. É isso. Então, é por isso que eles fazem a represa larga, apenas para espalhar a água. O que Faz importa é a sentido. altura. Importa só a altura. Outra coisa bem legal que acontece, por exemplo, acho que eu já mostrei isso para ti até. Garrafa, já mostrei? Sim, os furos da garrafa. Os furos, tá aqui vai sair super, porque a altura é maior. Aqui vai sair fraquinho, a altura é bem menor. Depende só da altura. Muito bem. Então, dos desenhos, me aparenta ser o mais alto, o C. Então, você quebraria Certo. facilmente. Bem, vamos para a próxima, então. Tem um moleque puxando um refri. O contexto aqui do problema, acho que já dá para tu imaginar qual é a resposta, né? Mas vamos lá. Quero que tu pense numa nave espacial. A gente sabe que no avião, já viu um filme de avião que o avião explode no ar? As pessoas não são jogadas Sim. para fora? Tu sabe que dentro do avião a pressão ela é a mesma do ambiente, né? Eles pressurizam o avião para isso, para que quando o avião estiver lá em cima, que a pressão é diferente porque mudou a altura, a pressão dentro do avião seja a mesma que nós temos aqui no chão, que nós estamos acostumados a viver, né? Bem, te dei umas dicas aí. Quero que você me responda esse problema. Dá uma lida aí e me diga. Tá. Já ouviu falar que o corpo humano explode no espaço? Por isso que o homem nunca foi à Sim. Lua, tá? Pode ter certeza que o homem nunca foi à Lua. Eu não sou nenhum teórico da conspiração, eu só sou um físico. Se aquelas roupinhas tivessem um buraquinho, o que que aconteceria? Nosso corpo tem uma pressão. Aquele buraquinho, ele comunicaria para o corpo humano a pressão do espaço. É zero. Não tem pressão no espaço. Porque não tem nada empurrando as coisas no espaço, como, por exemplo, nós temos o ar nos empurrando aqui. Ok? O Sim. espaço não tem essas forças aqui mantendo a água coesa. Né? Tipo, aqui a água está sofrendo a pressão no ambiente e tal, mas no espaço não. No espaço não tem esses vetorizinhos aqui. Então a água se espalha, vira bolinhas. A água evapora, em outras palavras. Entendeu? Então a água evapora, ela começa a se mexer, vamos dizer assim, quando a pressão diminui. Beleza? Ah, Outra coisa muito sim. louca que acontece é, por exemplo, quando tem um vento. Por que a telha sai voando quando tem vento? O vento não bate na casa exatamente. O vento tá passando aqui em cima. Ou seja, tá tirando o ar. Então a telha tende a subir aqui, para ir junto com o Ah, vento. Sacou? Por quê? Porque a pressão aqui é menor que aqui embaixo. Entendeu?
É Eu isso. nunca pensei nesse sentido. É. Outra coisa que acontece também é quando a gente vai aquecer água numa serra, um lugar mais alto no nível do mar. Normalmente as pessoas vivem no nível do mar. Então a água para evaporar é 100 graus. Só que se tu vai para Sim. uma montanha, já fica outra temperatura, uma temperatura mais baixa. Por quê? Porque a pressão aqui é menor. Se a pressão é menor, vamos dizer assim, tem menos força mantendo a água líquida. Tem menos desses vetorizinhos aqui mantendo a água líquida, entendeu? Ah, sim. E Aqui, tá por mais exemplo, relacionado poderia. com a pressão em si. Exato, menos pressão, porque, bem, por vários motivos, mas a questão é que tem menos pressão, tá? Porque tem menos ar, na real, tem uma maior altura, então tem uma menor altura de ar te empurrando. Entendeu? Quanto mais alto tu vai ficando, tem menos ar te empurrando, certo? Sim. Você está aqui, você tem uma coluna de ar inteira te empurrando. Agora, se você está no topo de um morro, a coluna de ar é menor, certo? Aqui está a estratosfera, sei lá, a atmosfera, entendeu? Então, por isso que a pressão aqui é menor, a pressão aqui é maior. Já viu os caras jogando bola eles sempre reclamam, né, aqueles frescos. Quando eles vão jogar bola na É. Bolívia. Ai, aqui não dá pra correr. Os caras vivem disso, pô. E não conseguem correr, não conseguem chutar a bola direito. Por quê? Porque lá na Bolívia é muito alto, né? Então a pressão é menor. Então fica mais fácil de sair. Então, mais dica do que eu te dei é impossível. Então pensa um pouco aí. E, cara, eu preciso muito ir no banheiro, desculpa, já é a terceira aula seguida. Tá Aí na bom. volta tu me diz a resposta. Tá. Pronto, voltei. E aí, conseguiu descobrir qual das opções ali é?
Reduz a pressão dentro do canudinho. Não. Reduz a pressão Não? fora, tá? Reduz a pressão fora do canudinho. Porque o que acontece? Mas ele não tá subindo? Sim, está subindo. Então, o que acontece? Veja, imagina. Tu tem aqui teu refri. Aqui tu tem o teu canudo. Os objetos, eles tendem a ir para onde tem menos pressão. Então, se aqui tem uma pressão menor aqui fora do que aqui dentro, os objetos vão querer ir para lá. Só que tem que ser fora. Porque se a pressão fosse menor dentro, Ok. ele pararia ali dentro, entendeu? A ideia é essa. Beleza? Então ele Então, diminui fora para que sim. ele vá até onde vai. Beleza? Uma outra coisa Certo. bem interessante que tem de pressão aqui que eu estava lembrando é a panela de pressão, né? Por que a gente usa a panela de pressão? A panela de pressão aumenta a pressão, né? Sim. Então, o que acontece quando ela aumenta a pressão? Acontece exatamente o contrário do que aconteceu aqui, ó. Aqui, como a pessoa foi para um lugar onde a pressão é menor, a temperatura de ebulição diminuiu. Porque tem menos forças ali prendendo o átomo a molécula, né, de água, certo? E vai fazer ela Sim. então precisar, né, de menos temperatura para virar gás. Quando tu aumenta a pressão, então, ela vai precisar de mais. Então, dentro da panela de pressão, quando a pressão está ali funcionando, né, a temperatura de ebulição da água vai ser 110 graus, 120 graus. Entende? Então, o teu alimento, Ok. ele vai ficar cozinhando mais. Ele vai ficar cozinhando com águas mais quentes, vamos dizer assim. Oh? E Sim. daí ele cozinha mais rápido. Porque, né, pô, você tá cozinhando ali a 120 graus a água, aí ficou bem legal, né? Vai ser bem mais rápido do que cozinhar a 100 graus. Então essa é a ideia da panela de pressão, tu aumentar a temperatura de ebulição da água. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Então, vamos para a próxima. O FMG. Ah, essa aqui tu já sabe, tem a ver com a altura. Não vou nem falar nada. Deixa eu ver. Eu falo, né? Mas eu acho que tu consegue. É a mesma ideia de altura, né? Daquela primeira questão. Exatamente. Tem que tomar cuidado aqui que a equação, ela não depende exatamente só da altura, né? A pressão vai depender da densidade, da gravidade e da altura. Então a densidade vai ser diferente se não forem idênticos, tá? Tem isso também. Ok. Ele não tá dizendo. Ele só tá falando na questão que é tudo a mesma área, é tudo a mesma altura. É. É a mesma área e mesma altura de água. Então a pressão também é a mesma. Se for idêntico, sim. Se for Agora, iguais. se não for água, se for aqui é água e no outro é óleo, daí já é outra pressão porque é outra densidade, entendeu? Sim. Então as pressões sim serão todas iguais, porque como tu me falou, a altura é igual para todo mundo, mas apenas se for o mesmo líquido. Então, se for água, ou se for só óleo, ou se for só mercúrio. Beleza? Certo. Eu só tenho uma dúvida. É mais uma coisa que me confundia muito nessas questões. Que realmente não tem nenhuma diferença, independente do formato Zero. do vaso. Nenhum. Zero, zero, zero. Importa é a altura, só isso. É o que essa equação diz. Beleza? Ok. Tá bom. Isso é bem contra-intuitivo, né? Quando a gente para pra pensar naquilo que é a pressão, né?
exemplo, pressão, a gente também Sim. sabe que é força sobre área. Daí tu tá me dizendo que esse ponto aqui tem a mesma pressão e esse, né? Se for a mesma quantidade de água, esses dois pontos têm a mesma pressão? Sim, tem a mesma pressão. Por incrível que pareça. Que depende só da Ok. altura. Fazer o quê? É o que é. Tá bom? Então tá bom. Certo. Eu também tenho minhas dúvidas quanto a isso até hoje, né? Mas é o princípio de Steven, é o princípio de Steven. Vou fazer o quê? Bizarro, bizarro, bizarro. Vamos pra próxima. Se perguntar pro teu professor, ele também vai ficar todo, ai, mais isso, mais aquilo. É, o princípio de Steven é assim, cara. Vamos lá, então. Caramba, o Velho Testamento todo aqui. Eu vou ler com você. No estudo dos Tá materiais bom. utilizados para a restauração de dentes, cientistas pesquisam, entre outras características, coeficiente de dilatação térmica. Se for utilizado material com coeficiente de dilatação térmica inadequado, pode-se provocar sérias lesões ao dente, como uma trinca ou mesmo sua quebra. Nesse caso, para que a restauração seja considerada ideal, o coeficiente de dilatação volumétrica do material, ó, já não é pressão, né? Sim. Tá falando da dilatação volumétrica aqui. Igual ao coeficiente de dilatação volumétrica do dente. Maior o coeficiente de dilatação volumétrica do dente se o paciente se alimenta predominantemente com alimentos muito frios. Menor que o coeficiente de dilatação volumétrica do dente se o alimento é predominantemente com alimentos muito frios. Maior dilatação muito quentes. Menor. Putz, cara, que merda de questão, né? Bem, se a gente deixar igual a dilatação volumétrica do dente, pra mim já não tinha grandes problemas, né? Mas ele quer evitar todo tipo de problema. Então, eu não sei, cara. Isso aqui tá meio confuso, pra falar a verdade. Pois é. O que que acontece, né? Um coeficiente de dilatação volumétrica maior significa que o dente vai variar menos. Ou melhor, que essa coisa que ele vai colocar no dente vai variar menos que o dente. Entendeu? Tipo, o dente Como assim, vai variar? variar. O que que acontece? Quando tu coloca água quente na tua boca, o dente expande. Não percebe, mas Sim. é o que acontece. E quando tu não coloca água fria, ele contrai, ele fica menor. Ok? Agora, imagina se você Certo. colocou um bagulho ali no teu dente e o teu dente tá contraindo e essa coisa não contrai. Vai dar um problema, né? Quebrar. Ah, Agora, imagina o contrário. Tu coloque uma coisa quente, teu dente expande e essa coisa não expande junto. Também vai dar um problema. Então, vai dar problema em todos os casos aqui. se não colocar uma coisa que seja igual. Agora, tipo, não sei, cara, esse problema tá meio estranho, pra falar a verdade. Bem estranho. Eu colocaria a resposta A, velho. Mas sei lá, tá muito evidente que é a A, então eu acho que é uma pegadinha. sim. Mas, por exemplo, vamos pensar cada um dos casos aqui pra tu ver. Maior que o coeficiente de dilatação, ou seja, tu precisaria de mais energia, mais temperatura, precisaria ser mais extremo. Ter um coeficiente de dilatação maior significa que tu precisa de temperaturas mais extremas para mudar, beleza? Ou seja, tem que Ok. esfriar muito ou tem que esfriar, tem que esquentar muito. Então ele está dizendo assim, é isso, se o paciente se alimenta predominantemente com alimentos muito frios, mas não importa, a dilatação, o coeficiente de dilatação, ele funciona tanto para mais quanto para menos. Ele funciona assim, ó, V igual a aqui o volumétrico, né? Gama, esse é o coeficiente de dilatação volumétrica. V0 delta T. Então, seja aumentar a temperatura ou diminuir a temperatura, não importa. O delta T é o delta T, é a variação de temperatura, entendeu? Seja uma variação positiva, seja uma variação negativa, vai alterar o volume do teu negócio da mesma forma. Entendeu? Então, independe se é quente, se é frio. É isso que eu quero dizer. Pô, Ah, ok. o delta T é o mesmo. Então, é isso, cara. Me parece um problema o teu dente aumentar de tamanho e a coisa não aumentar junto. Também me parece um problema o teu dente diminuir de tamanho e a coisa não diminuir junto. Por isso que a resposta certa só pode ser essa. Beleza?
Sim, certo. Certo. Então, entendeu a lógica? Sim, eu fiquei meio confusa por causa que quando eu comecei a ler, eu até entendi, mas quando eu vi os itens, eu me perdi totalmente. É. O grande segredo tá aqui, ó. Muito quente, muito frio tá alterando o ΔT. Mas se é muito quente, vai ser positivo. Se é muito frio, vai ser negativo. No fim, vai ter variação, seja para mais, seja para menos. E é perigoso nos dois casos, pelo que eu tô entendendo. Ok? Então, Certo. a coisa é que tem que ser igual, porque se variar junto, não vai ter problema. Não vai o dente ficar maior e a prótese ali, sei lá, menor. E daí quebrar as coisas. Tem que variar junto. É que nem quando a gente coloca uma coisa quente numa fria, ela quer, né? Tipo, sei lá, o vidro. Não sei, é difícil hoje em dia ver isso. Sim, Mas, né, uma coisa muito quente, daí tu coloca no frio, ele quebra. Porque dilatou tão rápido que quebrou, né? O contrário também pode acontecer, né? Colocar no quente, também vai quebrar. Entende? Então tem que ser igual. ok. Beleza. Agora, vamos fazer a 16. Não tem conta aqui, tá? É só essa teoria mesmo. Entender como é que funciona aquela equação. E essa aqui, caraca, pega esse enunciado. Nem leu ele, né? Olha o tamanho dele. Eu vou ler. Qual? Ah, eu li. Ok. Leu, é? Um fazendeiro quer cercar com arame um terreno quadrado do lado 25 para isso adquirir 100 metros de fio, fazendo cercado. Fazer percebe que faltar 2 centímetros de fio para a cerca ficar perfeita. Como quer desperdiçar material, se é impossível melhorar arame, o fazendeiro decide pensar uma alternativa. Depois de algumas horas, percebe que naquele dia a temperatura na cidade está mais baixa do que a média. Ele decide fazer cálculos para verificar. Ó, tá mais baixa, né? Isso é bem importante. Significa que o arame está contraído. Porque no frio as coisas diminuem de tamanho. Ok? Mais Ok. baixa do que a média. E decide fazer cálculos para verificar se seria possível utilizar o fio em um dia mais quente, já que ele estaria dilatado. Sabendo-se que o acréscimo no comprimento do fio é proporcional ao seu comprimento inicial, justamente, né, a equação que que eu te mostrei agora há pouco é o comprimento do fio vai ser coeficiente de dilatação, o comprimento inicial e a variação da temperatura. Tudo isso multiplicado. Beleza? Sim. Ah, claro que esse comprimento inicial é o comprimento pensando na temperatura inicial. Então, o ΔT pode ser escrito como T final menos T inicial. Esse L também pode ser pensado em comprimento final, tá? Beleza? Ok. Uma forma melhor de compreender essa equação. Sabendo que o acréscimo no comprimento do fio é proporcional ao seu comprimento inicial, ao seu coeficiente de dilatação linear e à variação de temperatura sofrida, é o que eu escrevi aqui, essa equação da dilatação térmica, calcule o aumento de temperatura que deve ocorrer na cidade para que o fio atinja o tamanho desejado. O fio tem que atingir qual tamanho, né? A primeira coisa que tem que pensar é isso. Qual o tamanho que o fio tem que atingir? Tem que ler o enunciado e me dizer. Ok. Aí já na primeira frase, isso. Ele quer. Não, sim. Ele quer expandir o fio. Então tem que ficar mais quente. Não foi isso Porque que eu ele te falou. perguntei. Eu te perguntei quanto que calcule o aumento. Tá, ele quer saber o aumento da temperatura, beleza. Qual que foi o ΔT, em outras palavras, é isso que ele quer saber. Que deve ocorrer na cidade para que o fio atinja o tamanho desejado. Mas qual é o tamanho desejado? Pera. De lado 25, 100. Sim, Ele exatamente. falou que. É. Só que falta 2 centímetros. É que, na verdade, o que aconteceu? Como lá na compra tá escrito 100. Beleza, esse aqui eu comprei 100. Só que a hora que ele mede, ele vê que tem 98. Por quê? Porque a temperatura tá baixa. Então, contraiu esses 100 para 98, certo? Ah, ok.
entendeu? Então, você precisa que esse 98 que tu tem agora vire 100, certo? Então é só aumentar a temperatura. Vai ter que aumentar a temperatura, mas ele não quer exatamente... ele quer saber isso, ele quer saber esse aumento da temperatura. Então, veja, você tem 100, você quer que chegue a 100, certo? Então, o negócio final tem que ser 100. O coeficiente de dilatação é 4 vezes 10 na menos 5. O comprimento inicial que tu tá vendo ali é 98 centímetros. 98 metros, melhor dizendo. E o que ele quer saber é o ΔT. Quem quer o ΔT para que isso ocorra. Então agora é só isolar o ΔT, certo? Ok. Então vai lá. O ΔT é a variação de temperatura, certo? É o que ele pede, exatamente. Delta na física é sempre variação. Ok, então é 5 graus Celsius. 5? Beleza, é uma das opções, né? Você fez isso na calculadora? É que eu já tinha começado a conta, só que eu tinha me perdido. Aí só quis terminar ela. Entendi. O que tu tinha se perdido, me fala? Você não tinha entendido antes. Oi? O que é que você não tinha entendido antes? Era que era parte do. Era ainda dentro do contexto da questão, que não estava Não tinha entendendo conseguido interpretar direito. essa parte. É. E a Tá. relação entre o 100 e o 98 do fio. A relação entre o 100 e 98. Assim, bem, o 100 é o cara que tu quer que se transforme. No final, tu quer que seja 100 metros. 98 é o que tu tem no momento. Só isso. Beleza? Sim, E o que ele pede é o ΔT. Ele não quer saber qual é a temperatura da cidade no momento e qual tem que ser a temperatura para que mude. Ele quer saber qual deve ser a variação. Então, nisso, tu não precisa saber quem é o inicial e o final. Tu só precisa saber a variação em si, que é o ΔT. Então, tem que tomar cuidado com isso. Porque a primeira coisa que alguém vai pensar aqui é em achar a temperatura final e inicial. Mas tu não vai conseguir achar. Em nenhum momento ele fala essas informações. O que tu quer é justamente a variação. Quanto mudou de uma para outra. Mas tu não precisa saber exatamente qual eram elas. Entendeu? certo. Tá bom. Vou salvar isso aqui, que a gente já usou a folha toda. Nossa. E vamos para a próxima. Ué, já fiz essa? Ah, tá. Tô viajando. Agora é a última. PUC. E aí, como é que faz essa? Me conta. Dá uma lida aí e me diz o que tem que fazer. Ok. Você pode explicar melhor esse parênteses que ele coloca? Parênteses. Desconsidera qualquer tipo de perda. Hum. Ah, considere qualquer tipo de perda.
Como assim, né? Vamos tentar entender melhor isso aqui, então. Você considere qualquer tipo de perda. Tá, vamos lá. Cubo de massa de 100 gramas, temperatura inicial menos 10, é colocado no interior de micro-ondas. Após 5 minutos de funcionamento, restava apenas vapor d'água. Considerando toda a energia foi totalmente absorvida pela massa de gelo, o fornecimento de energia foi constante e determina a potência utilizada. Ah, então o que está acontecendo aqui? Está acontecendo o que está recebendo energia e recebe essa energia e o gelo vai virar água, a água vai virar vapor, não é mesmo? Então tu tem que conhecer as equações aí da transferência de energia, certo? Sim. A ideia é essa. Então, a ideia é essa, né? Vamos tentar entender, então. Tu não lembra das equações lá, o que macete? Não, a gente começou a introduzir o conteúdo agora. Ah, entendi. Daí fica um pouco difícil. Existem basicamente duas equações que falam sobre a recepção de energia para mudar temperatura e fase, né? A primeira é aqui macete, onde o Q é a energia, o calor, né, que você está recebendo. A massa é a massa do objeto que está recebendo. O C é o calor específico. O que é calor específico? É uma característica do objeto que diz se ele aquece fácil ou se ele aquece demorado. Por exemplo, para tu aquecer o concreto, demora mais do que para tu aquecer uma barra de metal, não é? Sim. Tem que colocar mais energia no concreto para ele aumentar 1 grau do que tu tem que colocar numa barra de metal. Então é isso que tem a ver esse númerozinho aqui. Que ele cita no enunciado, por sinal. E o ΔT é a variação de energia. A outra é isso aqui, ó, quimolesa. O que macete e o quimolesa. Que é igual a ml. O M é a massa do objeto e o L é o calor latente. Para que serve essa aqui? Essa aqui serve para você mostrar o quanto variou a temperatura do seu objeto. Só a temperatura. Essa aqui serve para mudar de fase. Quanta energia ele precisa para mudar de fase, ou seja, para deixar de ser sólido e virar líquido, para deixar de ser líquido e virar gasoso. Entendeu? Quando você Sim. começar a ver essas coisas, você vai ver um negócio assim, olha só, temperatura e tempo, ou melhor, temperatura e energia. Daí você vai ter a sua coisa assim, ó. Por exemplo, vai ter aqui, tu tá colocando energia, ele tá aumentando a temperatura. Até o momento que ele para de aumentar a temperatura. Toda energia, veja, é um gráfico de energia, então esses valores aqui, toda essa energia daqui até aqui, vamos chamar de Q1 até o Q, é só para ele mudar de fase. Só para ele deixar de ser sólido e virar líquido. Daí ele vai virar líquido. Tu aumenta a temperatura, o líquido aumenta a temperatura. Até que isso acontece de novo. Então vai ser energia só para ele virar aqui de sólido para líquido, aqui de líquido para gasoso. Certo? E depois ele Certo. aumenta aí a temperatura também. Né? Então aqui vai rolar os ΔTs, aqui vai rolar os ΔTs, aqui vai rolar os ΔTs. Sacou a ideia? Sim. Então, enquanto ele está recebendo calor latente, que é o calor para mudar de fase, ele não aumenta a temperatura, tá? Aí depois que ele for definitivamente sólido, ele aumenta ali a temperatura sólida. Depois que ele for líquido, aumenta a temperatura líquida, depois que for gasoso, aumenta a temperatura gasoso. O que está acontecendo nesse problema aqui? Ele era um gelo de menos 10 graus, certo? E ele vai virar gás. Então o que vai acontecer? Eu vou ter o calor que ele vai receber vai ser o calor total, vamos dizer assim. Vai ser o calor para ele sair de menos 10 graus até 0 graus, certo? Que é onde o sólido vira líquido. Então vai ser eu vou ter que injetar mais calor ainda para ele de sólido virar líquido. Depois eu vou ter que injetar mais calor ainda para que o líquido a 0 graus vá até 100 graus, que é onde ele vira gás, certo? E então eu vou ter que injetar uma energia para o líquido virar gás, calor latente. Ok? Então eu tenho que calcular esses 4 caras aqui.
Claro que cada um Eu acho deles, que ele dá essas ele dá todas essas informações. informações, tá? Tudinho. Tudo que tu precisa tá aqui. Agora só tem que saber qual equação é qual, né? Então o calor que ele vai ter que receber para tudo isso, ó, é a massa. É a massa aqui? A massa é sempre a mesma? Porque, veja, se você colocar um cubo de gelo numa balança e esse gelo derrete, continua a mesma massa, porque é a mesma quantidade de gelo, ok? Ou melhor, é a mesma Sim, quantidade de água. Só que num primeiro momento estava sólida e depois virou líquida, mas é a mesma quantidade, beleza? sim. C do gelo, variação da temperatura. Isso aqui do primeiro cara. Agora do segundo cara. Mesma massa, calor latente de sólido para líquido, isso está no enunciado. Mas agora, mesma massa, só que agora é o calor do líquido, calor da água líquida, calor específico da água líquida. Veja, para você aumentar um grau de temperatura na água líquida, é diferente de você aumentar um grau de temperatura no gelo, tá bom? A água líquida aquece mais fácil. Então, o calor Ah, específico da ok. água líquida é diferente. Para o gelo é um, para a água líquida é outro. Variação de temperatura. Vamos colocar aqui que a variação de temperatura já é de -10 a 0, tá? E aqui vai ser o quê? De 0 a 100, certo? Para então, finalmente, a mesma massa, a massa não muda, mas agora o calor latente, ou seja, de mudança de fase, do líquido para o gasoso. É o que aconteceu no problema. Gasoso. Então, minha filha, agora é contigo. Tá bom? Ok. A única coisa que tu precisa fazer é substituir os valores certos agora. Se tiver dúvida, fala. Tá? Tá bom. Beleza.
Deu 1015 watts. Joules. Quer me mandar Não, tua porque conta, é por favor? joules por segundo. Não. A energia. Vou pegar aqui. Energia é joule. Bem, se você estava aqui pensando em watt, né? É porque você tem que pegar ainda e dividir por 5 segundos, 5 minutos. Eu só achei energia, Aí, tá? Se ele tá pedindo watts, tu ainda vai ter que pegar a energia total ali e dividir pelo tempo, entendeu? sim. Você fez Daí eu isso? só fiz. Eu peguei, assim, a energia deu 304.500 joules. E eu dividi por 5,60 segundos. Uhum. Aí deu 1015 watts. Deixa eu mandar. Aqui. Vamos ver. Só um segundo aqui. Parece bom. Seems real good. Você acertou todas as unidades. Tá em calorias, né? Sim. Você chegou a converter para joule? Deixou em caloria mesmo, né? Eu deixei. Não, eu converti pra joule. Assim, em É? calorias deu 700. Ah, tá. Tu chegou aqui em calorias e depois converteu para joule. Nossa, você é muito boa. Gostei, top. Nota 10. Não tenho nem o que acrescentar. Parabéns, é isso mesmo. Por que tu não tinha conseguido fazer isso? Era porque eu nunca tinha feito questão desse assunto direito ainda. Daí eu começava a fazer, eu podia estar fazendo certo, mas eu ficava em dúvida, tipo, não sei se tá certo ou se tá dando o resultado certo. Não, tá certo. Confia que é isso mesmo. Parabéns, parabéns. Nota 10. Tá bom? Tá Então é bom. isso. Então vamos nos ver semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.